Que bom que estamos aqui para cultuar ao Senhor. Estamos acostumados nesta sociedade a falar muito. Nas nossas orações falamos muito. Somos convidados nesta noite a meditar, que é ouvir o que Deus tem para falar. Então agora, nesse próximo minuto, pense naquilo que Deus está falando com você desde o momento em que você saiu da sua casa, quando você aqui chegou. Deixe Deus falar com você. Durante o momento musical, você terá a oportunidade de pensar naquilo que Deus está falando com você. Pense nisto. A minha meditação, pensei que Deus é sempre bom. No dia de hoje, a minha filha Carolina está completando 25 anos. Então vocês orem a Deus em seu favor, porque neste ano ela tem grandes desafios profissionais e o desafio de formar um novo lar. Deus é sempre bom, por isso nós estamos aqui. Amados irmãos, nós temos pessoas muito queridas e especiais para todos nós, que muitos de nós conhecem, outros vão passar a conhecer, e que fazem parte deste congresso. Nós aqui lembramos do nosso pastor João Melo, daqui a pouco estará aqui na frente. O ministro de música Josinei, que ali está, acompanhado do Gabriel, que está ali tocando, João Gabriel, e da ministra Josinei também, e tenho o prazer de também estar conduzindo este culto. Quero convidar para compor a mesa de direção deste congresso, o nosso orador oficial desta noite, o pastor João Melo. Convido também o coordenador geral do congresso, o pastor Gilton de Medeiros Vieira, para vir aqui à mesa, o coordenador da música do congresso, o ministro de música Josinei Silveira, e a regente, ministro de música Josiane Gil da Costa, que também é conhecida como a mãe do João Gabriel. Peço a todos que saúdem a mesa com uma calorosa salva de palmas. Muito bem. Liderados pela irmã Marilúcia Fernandes, passaremos à cerimônia de entrada das bandeiras.
Nosso querido Brasil atravessa momento grave, momento no qual devemos todos orar. Oremos a Deus pela pátria brasileira, a pátria que é cada cidadão brasileiro, é você, sou eu também. Precisamos orar pelo Brasil, para que o Brasil olhe para cima. Oremos pelas famílias brasileiras, para que olhem para cima, e a semelhança dessa beleza que vemos na família do Felipe, e da Tatiana, e da Thaís, uma família que representa o ideal de Deus para as pessoas. Oremos para que as famílias brasileiras tenham esta bênção, de ter um pai, de ter uma mãe, e de ter crianças criadas no caminho do Senhor. Oremos pelas pessoas que sabemos que estão em grandes necessidades, em grandes dificuldades. Talvez você saiba de alguém agora. Estava falando com a Berenice ainda há pouco sobre o paizinho dela, com 81 anos de idade, foi promovido para a glória. Está nos braços ternos do Pai. A família dela precisa de oração. O irmão Reginaldo, que é sogro do pastor João Melo, também sofrerá uma intervenção cirúrgica amanhã no coração e precisa das nossas orações. Você sabe de alguém que precisa de oração, talvez alguém que esteja perto de você. Nós vamos agradecer porque chegamos aqui, chegamos bem, graças a Deus, nos alimentamos, temos vestimenta, temos uma igreja abençoada e abençoadora, e esta igreja de Deus está presente aqui. Isto é muito bom. Nós vamos louvar a Deus por tudo isto, mas também vamos orar uns pelos outros. Então, perto de você, junte aí duplas de oração. Você ora por uma pessoa, a pessoa ora por você. Você ora por uma necessidade, ora pelo Brasil, pelas famílias do Brasil, ora pela necessidade da pessoa, a pessoa ora por sua necessidade. Lembre-se do irmão Reginaldo nas suas orações pela operação que sofrerá amanhã. Ore a Deus agora com alguém que está perto de você.
Agora nós vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá sabedoria para continuar a caminhada. Vamos nessa leitura bíblica alternada. Convido você a ficar em pé e assim então soltar muito bem a sua voz. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A minha boca relatará a tua justiça. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu nome. Todos juntos. Ora. Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Vamos juntos? Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, por Jesus Cristo, glória para todos sempre. Amém. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria bom pai e nos amaria com infinito amor. Eu provei que seu amor era sincero e tudo que disse iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Mas maravilhoso que minha mente compreenda, mas maravilhoso que eu possa crer, vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso e tudo enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico admirada ao lembrar do Rei da Glória que veio aqui e morreu pra me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me ama, quando a pensar em quem Ele é e quem eu sou. Mas maravilhoso que minha mente
compreenda, mas maravilhoso. Que eu possa crer, vai mais alto que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu já pude esperar tudo que prometeu e muito mais, mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso e tudo enfim mais maravilhoso. É o que Cristo é pra mim, pra mim. Ele é mais que Ele é mais que eu já pude esperar tudo que prometeu e muito mais, mais incrível, mais poderoso, e tudo enfim mais maravilhoso, maravilhoso é o que Cristo é pra mim, é o que Cristo é pra mim, pra mim. O nome da música que nós vamos fazer esse exercício se chama Edelweiss. Edelweiss é uma flor em forma de uma estrela que dá muito no sul da Itália e que eles dizem que o rapaz, quando está muito apaixonado pela moça, ele dá uma flor dessas para a moça, oferece uma flor dessa, Edelweiss. Por isso, então, depois de muito tempo, apareceu aquele filme, Noviça Rebelde, né, que todo mundo conhece e que um dos temas do filme é essa música. Então, dá a mão para o seu amigo aí do ladinho. Eu mudei a ordem, tá? Só porque eles estavam de pé, vão ficar sentados mesmo. Então, nós vamos balançar para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, para frente e para trás. Aí você vai soltar, né, as mãos e nós vamos esticar bem os braços. Levanta os braços lá em cima, segura um pouquinho e abaixa. Mais uma vez, esticou, abaixou e depois vai só até a metade, tá? Só até a metade. Estica bem a coluna e volta. Mais uma vez. E depois dá a mão para o amigo e continua. Começa pelo lado direito, tá bom? Foi? Direita, isso. Um pouquinho mais de som, por favor. Agora, para frente e para trás. Agora soltou a mão e dá a mão de novo, vamos lá. Direita.
Só mais uma vez. Direita. Muito bem. Ótimo. Agora sim, ó, de pé. Levantar um braço. Levantar o outro. Fazer bamboleio. Dá uma mexidinha aí, tá? Uma reboladinha. Fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto. Olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Vamos lá? Vamos lá? Levantar um braço. Fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto. Olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Quero ver esse abraço gostoso. Agora você vai ter que escolher um outro amigo. Vamos lá, sobe um pouquinho o tom. Levantar o braço, fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Ótimo. Mais um. Levantar um braço, levantar, fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Muito bem. Última vez agora, caprichado. Levantar um braço, levantar, fazer bamboleio e mexer o pescoço. Olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher um amigo e dar um abraço. Muito bom, parabéns. Muito bom, podem sentar. A cada congresso nós procuramos trazer para os irmãos homens de Deus, pessoas que Deus tem escolhido e preparado para nos trazer a palavra do Senhor. E neste congresso não é diferente. Está conosco o pastor João Melo, pastor da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, no Rio de Janeiro, jovem pastor, está iniciando o ministério naquela igreja, já tendo pastoreado outras igrejas, que pastoreou antes de estar em Vila da Penha, a Primeira Igreja Batista em Cachoeiro do Itapimirim, no estado do Espírito Santo, fez dele uma voz conhecida e admirada, e nós temos muita alegria e muita gratidão a Deus, pelo privilégio que Ele nos dá, de nesta ocasião, de nesta oportunidade, ouvirmos a voz do Senhor pela instrumentalidade do pastor João. Eu gostaria de convidá-lo para que venha até aqui. Na foto está ali ele e sua família, e pastor João será então neste momento um instrumento do Senhor para nos falar, para nos trazer a sua palavra. Deus o abençoe, Deus o use para nossa inspiração. Vamos lá, Dino. Qual é o tema do nosso congresso?
Não me importa se o sol não brilhar. Esse é um desafio, porque quando a gente fala de o sol não brilhar, e mesmo assim, nem sempre é tão fácil. Eu quero compartilhar com vocês durante esses dias, não é, sobre pelo menos 4 aspectos de que mesmo que o sol não brilhar, o que pode acontecer, não é? Apesar das limitações, é o que a gente vai ver hoje à noite, limitações. Nós temos algumas limitações, mas mesmo assim o sol pode continuar brilhando. Você crê nisso? Amém. Outra questão é que mesmo que nós não tenhamos tanto vigor mais físico, mas temos determinação, e vamos então ver um aspecto da palavra sobre determinação. Outra questão é o prazer em servir e, por fim, o mesmo que. E nós vamos concluir então sobre esse mesmo que lá em Abacuque. Vamos lá, apesar das limitações, eu quero trazer aqui algumas imagens que talvez, e eu confesso a vocês que eu tenho orado por esse tempo, porque para mim é uma experiência nova estar ministrando num congresso da terceira idade e falar sobre a imagem que as pessoas têm do idoso. Porque eu não sei se você tem percebido, mas e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso, mas nossa população tem envelhecido. E nós não estamos sabendo lidar com isso. Nem quem está vivendo mais do que esperava. Eu vou fazer uma pergunta agora, você responde se você quiser. Quantos aqui acham ou pensavam que não viveriam o quanto já viveram? Levanta a mão assim, só para eu ter uma ideia. Olha só que coisa interessante. Essa é a geração que mais está vivendo em todos os tempos. Quando eu era criança, eu acabei de fazer 40 anos agora. Um menino, fala. Um menino, né? Quando eu era criança e alguém completava 60 anos, a gente falava assim: nossa, como está velho. Quantos estão aqui que tem mais de 80? Levanta a mão, por favor. Olha só. Que bênção. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor não pode ver mão levantada que fala Deus abençoe. Interessante isso. Agora, quais são as imagens que as pessoas têm dos idosos? Será que essa tem sido imagem que você percebe que as pessoas têm? O idoso, muitas vezes, em situações como essa, de sofrimento, de abandono, de solidão, de amargura, a gente tem percebido que muitas vezes não é essa a imagem que nós gostaríamos de ter, de um idoso no hospital ou num asilo, ou que ele esteja com um câncer, ou que ele esteja vivendo um momento de amargura. Voltou? Hospital. Vai. Isso. Quantas vezes nós temos essa imagem? É óbvio que se a gente perguntar para quem é jovem hoje, falar assim, pega alguém que tem 40 anos e fala, daqui a 30 anos, como que você quer estar? Como você se vê daqui a 30 anos? Ninguém vai dizer assim, eu me vejo lutando contra um câncer, eu me vejo internado num asilo, uma casa de repouso. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo vai dizer, eu me vejo caminhando na praia, aposentado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a aposentadoria. Eu me vejo com minha família, eu me vejo fazendo uma faculdade. Irmão César, lá na nossa igreja, acabou de fazer 70 anos, concluiu o curso de Direito agora. Está fazendo lá aquele momento de, como é que fala? Do estágio, né? Para poder se formar. 70 anos.
Quando que nós, há alguns anos atrás, pensaríamos nisso? E alguém ainda pode perguntar, para quê? Para quê? Já vivi tudo que tinha que viver. Só que se nós ainda temos fôlego, se Deus ainda mantém você aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. O sol ainda está brilhando. Meu sogro, que está agora lá no hospital e amanhã vai fazer essa cirurgia, isso tem deixado a gente muito abalado, muito triste. A gente veio para cá com o coração assim, apertadinho, e ele disse para mim lá, foi ontem, anteontem, eu estava pensando sobre o tema que você vai falar lá, e eu não vou poder estar lá, mas eu estava pensando aqui, porque quando está aquela tempestade e o avião vai subindo meio na turbulência, e quando ele passa das nuvens, lá em cima, o sol está brilhando. O sol está brilhando. Então eu não sei qual é a tempestade que você vive, mas creia, o sol sempre está brilhando. O que às vezes acontece é que nós não estamos voando alto o suficiente para vermos esse sol brilhar. Como é que nós gostaríamos de ver, de ter a imagem do idoso? Talvez assim, um idoso que sorri, que é bom estar perto dele, aquele amor de muitos anos. Talvez você esteja com um grupo de amigos, como aqui, por exemplo. Talvez você esteja com a sua família, não é? E esteja vendo tantas coisas acontecerem. Como é bom ter esse tipo de imagem na nossa cabeça, é verdade ou não é? Um beijo de um netinho, um beijo de um bisneto, é algo que eu imagino ser indescritível. Nós queremos ter a imagem de um idoso, que é a imagem de alguém saudável, alguém que se estica, que faz exercícios físicos, que tem aquele negócio, aquelas rodas agora que estão espalhadas em tudo quanto é lugar. Você já fez aquele negócio? Eu tenho que fazer aquilo que eu estou com uma dor na junta aqui, né? Eu entrei no Zenta e agora começa a doer algumas coisas. Na hora que eu saí do carro aqui hoje, deu uma dor na perna, eu saí mancando. Hoje meu filho virou para mim, pai, não sei o que lá, eu não entendi, fala de novo. Pai, você está ficando velho, você não está ouvindo o que eu estou falando. E quer dizer, isso vai abatendo a gente, obviamente, mas nós temos a imagem de alguém saudável, alguém que está com a sua família. Porque uma das coisas que eu tenho visto e percebido é que muitos, percebam o que eu vou dizer agora, ao longo da sua vida não desenvolveram relacionamentos saudáveis com os seus filhos e netos, e ao final da sua vida estão percebendo que isso está custando caro demais. Quantas vezes experimentei uma situação lá em Cachoeiro de Itapemirim ainda, um irmão da nossa igreja, idoso, e não tinha condições de viver sozinho, mas ele passava por momentos complicados, e a igreja sempre lá presente. E um dia eu fui lá, e chegando lá junto com a assistente social, nós percebemos que a casa fedia, estava suja, a louça suja, e ele lá meio que jogado na cama, aquilo mexeu. Eu perguntei, não tem ninguém da família? Ah, não, tem uma pessoa, tem uma filha. Então vamos chamar essa filha. Quando nós fomos procurar a filha disse assim, eu não quero saber daquele homem. Aquele homem me fez muito mal a minha vida inteira e eu não quero saber dele. É óbvio que nós conversamos com ela, demos um aperto, existe, obviamente, obrigação legal que ela tem que cuidar, não existe essa questão. Agora, e nós, entre aspas, a obrigamos a cuidar do pai, tendo uma pessoa, ela tinha uma situação financeira boa. E ela começou então a pagar uma pessoa para limpar a casa, fazer a comida, pelo menos isso. E a igreja continuou monitorando. Mas o carinho, ninguém pode obrigar aquela menina, aquela filha, a dar ao seu pai. No entanto, nós queremos ter a imagem de um idoso que é saudável, que está com a sua família, que é alegre. Nós temos essa imagem do idoso que vive com os seus amigos. Queria mostrar para vocês, a minha avó tem 87 anos. Esse ano, se Deus quiser, eu vou estar lá pregando nos 88 anos dela.
Eu tive o privilégio de pregar nas bodas de ouro dos meus avós, nas bodas de diamante nos 60 anos, e meu avô veio então a falecer aos 84 anos de idade, e esses aqui são meu avô e minha avó. Eles tiveram só 12 filhos, não é? Esses são os 3 mais velhos, e esse aqui que está no colo aqui é o meu pai, né? É meu pai. E quando meu pai é o terceiro, né, mais velho, e quando a gente começa a ver como que está, essa é ela hoje, 87 anos e às vezes mais forte do que eu, né? Criada na roça, naquela coisa toda. Eu me lembro quando a gente ia, minha avó morava ali, perto da usina de Santa Maria, lá para perto de Bom Jesus, Tabapuana, naquela região ali de Santo Eduardo, talvez alguns conheçam, no norte do estado do Rio de Janeiro, e era aquela coisa, não tinha energia, não tinha nada, era aquela casa bonita, gostosa, e a gente ia, e toda vez chegava lá, matava um porco, e era sempre comida muito saudável, né? Com banha de porco, com açúcar, com aquela coisa toda. Está aí minha avó, abençoada por Deus. Isso foi agora, no aniversário dela de 87 anos, nós estivemos lá com ela, vivendo esse momento. Mas perceba uma coisa, minha avó é linda, né? Fala a verdade. Minha avó é linda. Hoje ela é linda, e olha como é que ela era linda, né? Vocês percebem que a Maria mudou? A Maria mudou. Aquela mulher que dava conta de 12 filhos na roça, sem energia elétrica, sem empregada, que tinha que tirar água na cacimba. Sabe o que é cacimba, né? Todo mundo sabe o que é cacimba, né? Tirava água na cacimba, fazia horta, tinha o pomar, e tinha galinha, tinha porco, tinha isso, tinha aquilo, e cuidava de tudo, aquela casa enorme. Hoje, não tem condições mais. A minha avó hoje, ela mora com um dos nossos tios, ele fez uma casinha perto da casa dele, ela tem a independência dela e tal, toda a família ali junto, cuidando, zelando por ela, mas é óbvio que as limitações dela são claras. E como é que nós podemos lidar com as nossas limitações? Perceba isso aqui. Nós sofremos preconceitos, irmãos idosos sofrem preconceito. Nós não estamos acostumados a isso, porque a maioria, pelo menos disse aqui, que não esperava viver o que viveu. Nós não nos preparamos para isso. A Previdência Social não se preparou para isso, as famílias não se prepararam para isso, os médicos não se prepararam para isso, não nos preparamos para isso, e há preconceitos. Há pessoas que vão dizer que o idoso deve ficar em casa, de pijama. E quando você ousa sair para fazer alguma coisa nova, eu me lembro quando eu era ainda adolescente, ali na primeira igreja batista no Lins, onde eu fui criado, um pouco depois, começou um trabalho chamado Portas Abertas, onde pelo menos 2 pessoas colocavam uma mesinha na porta da igreja e ficavam ali o dia inteiro, manhã e tarde, até uma certa hora da noite, e todas as pessoas que passavam, eles podiam orar com elas, estar ali. Então a igreja com portas abertas era um projeto muito bonito. 90% das pessoas que faziam parte dessa escala de oração, quem era? Os idosos. Foi uma coisa tão interessante, porque muitos diziam assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu não entendo mais essa tecnologia, porque antigamente botava o culto, meu avô, por exemplo, evangelista, naquele interiorzão lá, botava aquela cornetinha em cima da Brasília azul, botava aquele negócio e acabou, o som está montado. O audiovisual nos resumia a uma cornetinha em cima da Brasília azul. Hoje, há todo um aparato que a gente às vezes não consegue entender. Não consegue, como é que funciona esse negócio? Como é que esse negócio funciona? Muita gente tem preconceito. Outro preconceito que a gente vê claramente, até com a palavra aposentadoria. Já pensou de onde que vem a palavra aposentadoria? Vem de aposento. É aonde o idoso tem que estar, no aposento. Por isso o termo aposentadoria, ele por si só é preconceituoso.
Ele é preconceituoso. Quantos aqui já não passaram constrangimento de subir no ônibus cheio e aquele jovem, em vez de levantar para você, finge que está dormindo? Alguém já passou por isso aqui? Ah? Dá vontade de dar um chute na canela, não dá? Dá vontade, mas não pode não, viu? Bom, o Brasil era um país jovem. Eu me lembro claramente, estudando na escola, ainda quando criança, e vinha escrito no livro: o Brasil é um país jovem. O Brasil é um país de jovens. Só que o nosso Brasil está envelhecendo. E aí a gente vai ver que esse país de jovens, que na década de 60, olha só esse gráfico aqui, não sei se todos vão conseguir enxergar lá também. Lá em cima nós temos lá uma pequena fatia das pessoas que têm de 60 anos para cima, de 60 para cima, 4,7% da população. A pirâmide era exatamente ao contrário. A juventude era a base, muita criança, muito jovem e poucos idosos, até porque morriam muito cedo. Morriam muito cedo, 60 anos, 55, 60. Quem chegava aos 65 era um vitorioso, na década de 60. E aí depois o tempo passou. Em 2000, olha como é que a pirâmide já mudou. O pessoal aí com 30, né, nessa área aqui, ó, no meio, no meião, né, no meio ali da tabela, pessoal que foi envelhecendo, agora já está com 30, 40 anos aqui, e a população dos idosos dobrou. Foi para 8,5 em 2010. Eu nem cheguei em 2015, né? Mas em 2010, olha como é que já está. Já temos aqui 10,8% da população de idosos, considerados idosos. E olha como que a nossa pirâmide já mudou por completo. A base já é menor do que o meio. E isso continua acontecendo. Então o Brasil não é mais esse país de jovens, como a gente pensava. Eu pesquisei algumas coisas interessantes sobre a terceira idade, ou a quarta idade, ou a melhor idade, ou a geração mais, seja o nome que você entender o melhor. E um dos nomes que eu achei mais interessantes, que está surgindo agora, não sei se você já ouviu falar nisso, em Vila da Penha já ouviu, porque eu já preguei lá sobre isso, né? Mas o termo que está surgindo é gerontolescência. Quem já ouviu esse termo aqui? Levanta a mão assim. Que legal. Algumas pessoas já ouviram. Esse camarada aqui, Alexandre Kalash, ele é um especialista no envelhecimento. Ele trabalhou muitos anos na Organização Mundial da Saúde para criar políticas para um envelhecimento ativo e saudável. Ele se diz geração, né? Ele diz assim: somos os baby boomers que estamos envelhecendo. Nós já inovamos, nossa geração tem mais saúde do que qualquer outra anterior. Nós criamos a adolescência no final da década de 40, porque até então, não sei se alguns vão lembrar, não existia o termo adolescente, não tinha. Com 14 anos, a criança passava direto para adulto, não tinha adolescência. Então, no final da Segunda Guerra, começou a surgir essa ideia de adolescente, de um tempo de mais ou menos 6 a 7 anos, para que a criança se transforme no adulto. É óbvio que algumas pessoas esticam esse tempo, e alguns com 40, 50 anos ainda continuam vivendo a adolescência. Mas esse é um outro assunto para um outro tempo, não é para agora. Mas surgiu então a necessidade da adolescência. Ele vai dizer assim: temos agora uma nova construção social, a arte de envelhecer, a gerontolescência. Enquanto a adolescência dura de 6 a 7 anos, a gerontolescência pode durar de 20 a 30 anos. E se a gente não desenvolver bem uma maneira boa, saudável de envelhecer, a gente vai envelhecer mal.
E se envelhecer mal, é ruim para todo mundo, é ruim para quem já está na idade mais avançada, é ruim para quem está ainda no meio do caminho, e é ruim para quem está longe disso, porque não há um preparo, um histórico disso. Curiosamente, a gente não se prepara para as coisas que são naturais da vida. Por exemplo, muitas pessoas não se preparam para morrer. Isola, pastor. Eu já vi crente fazendo isso. Falar de morte, o que é isso, pastor? Isola. Mas a verdade é o seguinte, se Jesus não voltar, meu querido, nós vamos morrer. Só que a gente não se prepara para isso. É verdade ou não é? Salomão disse o quê? É melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há. Por quê? Porque ali se vê o fim de todos os homens. E aí traz reflexão para a gente. A gente não fala sobre coisas que são naturais. Por exemplo, nos prepararmos para a enfermidade. Esse camarada, o Alexandre Kalash, camarada que eu estou dizendo assim, obviamente, eu não o conheço, eu respeito muito, mas de uma forma mais informal, não é por isso que eu estou dizendo assim, ele fundou a unidade de epidemiologia e do envelhecimento na Universidade de Londres. Ele preside o Centro Internacional de Longevidade. E após mais de 30 anos fora do Brasil, ele agora disse que precisava voltar para o Brasil. E ele voltou para o Brasil para ajudar exatamente nessa questão de trazer o conceito saudável de envelhecimento. A gerontolescência traz para a gente algumas coisas interessantes. Eu queria passar para vocês agora um vídeo, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. É simples de entender, está em tailandês, todo mundo vai entender. Por quê? Ninguém fala tailandês aqui, não? Ok, mas tem a tradução em inglês, sem problema. Eu estou brincando, a legenda é em português. Mas eu vou lendo algumas delas, porque passa muito rápido, mas eu queria que você prestasse atenção no vídeo. Não se importe com a legenda, nada disso. Apenas o vídeo. Essa é uma história real. Essa é uma história real. Então preste atenção, por gentileza. Solta o som aí, tá? Baseado numa história real. Pode apagar essa luz aqui? Para que vivemos? Para apenas seguir vivendo? Para viver mais tempo? Ou para ir embora? Um dos amigos de infância faleceu e os amigos se encontram então. Vamos andar de moto. Lembre-se que essa história é real. Esses 5 tailandeses com idade média de 81 anos, um é surdo, outro tem câncer, outro tem problemas de coração, todos têm artrite degenerativa, 6 meses de preparação. Três dias viajando pela Tailândia. 1.139 quilômetros rodados. De norte a sul. De noite e de dia. Por uma simples razão.
voltaram ao lugar daquela foto antiga. Gerontolescência. Muitas vezes a gente fica pensando, para que a gente está vivendo tanto tempo? Para ver toda essa corrupção? Para que a gente está vivendo tanto tempo? Se parece que o sol não está brilhando, para que a gente está vivendo tanto? A estimativa é que as crianças que hoje estão na idade dos meus filhos vivam mais de 100 anos. Os irmãos viveram uma geração onde as vacinas foram desenvolvidas, onde a medicina melhorou muita coisa. Surgiu a ideia de alimentação saudável. Poucos dias faleceu uma irmã muito querida da nossa igreja, 99 anos, irmã Beltrada. Eu, visitando no hospital, perguntei a ela, irmã, qual o segredo da longevidade? E ela disse, é ter bom humor e se alimentar bem, né, pastor? Como foi interessante viver tempo abençoado por Deus. Surge aqui conceitos, eu queria mencionar apenas, não entrar em cada um deles, porque talvez cada um deles desse aqui uma palestra. O que toda pessoa, seja idoso ou não, precisa desenvolver, ele vai chamar de 4 capitais: o capital vital, o capital de conhecimento, o capital financeiro e o capital social. Ele vai dizer que o capital vital tem a ver com o investimento na saúde, de cuidar da saúde, e aí é notório que as mulheres cuidam muito mais da sua saúde do que os homens. É ou não é? Tanto é que a grande maioria aqui é formada por mulheres. Homem tem mais dificuldade de cuidar da saúde. Uma lição que precisamos aprender. Se não cuidarmos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, certamente não duraremos muito. Ou a durabilidade não vai ser agradável. A outra questão que ele fala é o capital do conhecimento, ou seja, uma educação continuada. É por isso que o César, com 70 anos, acabou de fazer a faculdade de Direito. Por isso que quem tem mais experiência precisa se colocar à disposição para ajudar e ensinar e discipular, mentorear aqueles que são mais novos. Dificuldade tão grande é nós encontrarmos alguém, e eu digo isso pela minha geração, que esteja interessado em chegar, em acompanhar, em dizer, estou com você, para orar por você, para acompanhar você, para te ajudar nessa caminhada. E esse grupo que está aqui lindo representa uma geração que tem tanto conhecimento. Esse capital do conhecimento é fantástico. Capital financeiro, porque como nós não imaginávamos que viveríamos tanto tempo, às vezes a gente não se preparou financeiramente para isso. E muitos hoje enfrentam o momento de depender dos filhos, de depender dos outros, depender da igreja, depender dos outros, porque não se preparou financeiramente. Só que você pode ensinar às gerações que estão vindo que elas precisam se preparar financeiramente para a sua idade avançada. E o capital social, que é investir na família, Como lidar com essas limitações? Aos 80 anos, com toda a dificuldade que ele tinha, um homem, apesar das suas limitações, se colocou à disposição, porque Deus o chamou de volta. Eu estou falando de Moisés. Eu quero rapidamente pensar com você aqui, baseado aqui no texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Vamos pensar um pouquinho aqui. Diante de toda essa introdução, é 1h40 mesmo de sermão, não é isso que você falou? 1h40? Então a introdução acabou agora.
Vamos ao sermão. Né? Ai, pastor, pelo amor de Deus, pastor, não. Calma, estou brincando. Essa introdução é para todos os outros, né? Mas eu preciso falar com você o seguinte: as limitações que eu estou colocando aqui, que são notórias, nós envelhecemos, não temos mais o mesmo vigor. Estou com 40 anos e eu posso fazer isso ainda? Deixa eu ver. Vamos ver se eu volto agora. Hã? Quase que não foi, hein? Hã? Mas, obviamente, se eu pedir alguém com 80 anos de idade para fazer o que eu fiz, não vai conseguir. E isso traz alguma vergonha? Isso é motivo de vergonha? Não. Mas a questão é de entendermos que nós temos limitações, sim. Eu estava vendo um vídeo, só que ele era muito longo, não pude trazer para passar para os irmãos, de um pianista fantástico, que tocava cada melodia maravilhosa e tal, repertório enorme, tudo de cabeça. Ele hoje, com mais de 90 anos, reduziu o seu repertório a 3 músicas. Em vez de ensaiar 2 horas por dia, ensaia 5, 6 horas. Mas ele continua tocando as 3 músicas com excelência. Ele reconheceu a sua limitação, mudou algumas coisas na sua agenda e continua sendo útil ao Senhor nosso Deus. Talvez não dê para você fazer a mesma coisa que você fazia antes, e não vai dar. Mas olha para Moisés. Gente, Moisés, quando saiu do Egito, fugido, Moisés tinha quantos anos de idade? 40 anos de idade. 40 anos de idade, crescido no palácio, com a melhor educação, a melhor alimentação, um homem inteligente, um homem que falava a língua que todos entendiam, um homem poderoso, vigoroso fisicamente. Esse homem, o povo já estava no cativeiro, lembra disso, o povo já estava no cativeiro, mas Deus não usa Moisés com 40 anos de idade, no auge do seu vigor. Moisés vai para o deserto, lá ele conhece Zípora, lá ele se torna meio que um empregado do seu sogro Jetro, e o tempo vai passando, e mais 40 anos se passam. Quando a gente lê esse texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, Moisés está com 80 anos de idade. Aos 80 anos de idade, Deus fala assim para ele: Moisés, vai lá libertar o meu povo. E a resposta de Moisés é: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar o povo lá do Egito? Perceba que Deus não usou Moisés de 40 anos, mas usou Moisés de 80. E uma segunda fase da vida de Moisés, de 40 anos se passou, e agora entra na terceira fase, mais 40 anos que ele vai liderar o povo pelo deserto. Moisés vai morrer aos 120 anos de idade. Muito interessante isso. Parece que o sol não brilhava mais para Moisés. Ele não seria mais o libertador. Não tinha mais chance para ele. Tanta gente mais nova, Deus vai levantar outro. Outro dia, pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, pregando lá na igreja, falou o seguinte: a missão que Deus deu a você é sua, não é de mais ninguém. Se você não fizer, não cumprir a sua missão, a lacuna vai ficar. Deus vai suprir, porque Deus é Deus, e Deus não precisa da gente. Você concorda comigo? Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos dele. Mas agora, a sua missão é sua. A sua missão é sua. Moisés, ele começa a falar: quem sou eu? Deus precisa lembrar a ele quem ele era, ele esqueceu. Talvez você hoje aqui viva um momento da sua vida que você questione quem é você. Salomão, quando chegou na idade avançada, e ele vai escrever lá o Eclesiastes, né?
E ele vai dizer assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Muito cuidado ao ler Eclesiastes, porque algumas pessoas acham que Eclesiastes tem um tom melancólico e depressivo, quando na verdade Eclesiastes constata apenas a finitude da vida. E ele vai dizer, a suma de tudo isso é: tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio para nós sabermos que o sol está brilhando, a chuva pode estar caindo, mas o sol está brilhando. A lua pode ter entrado na frente. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu vi o eclipse que teve na época, e nós, a turma toda na escola, a gente saiu com aquelas chapas de radiografia, né, para poder botar assim na frente e ver lá, e a gente viu, claro, a lua vindo, e entrou, e teve o eclipse, e saiu. Que coisa maravilhosa, que experiência legal. Mas a gente sabia que mesmo 3 horas da tarde, tudo ficou à noite, mas o sol estava lá. O sol estava lá. E a lua saiu e o sol voltou a brilhar. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo tantas coisas. Moisés, ele fixou sua moradia, sua vida lá no deserto. Esqueceu de quem ele era, esqueceu da missão. E Deus foi lá falar com ele: vai lá, liberta o meu povo. Mas, Senhor, eu tenho 80 anos, agora não dá mais. Vai lá, liberta o meu povo. Mas, Senhor, eu não sei mais falar a língua. Algumas pessoas dizem assim: Moisés era gago, não é? Por isso que ele fala que a língua dele era pesada, não é isso? Não é? Por isso que Arão vai falar. Eu prefiro entender que depois de 40 anos, Moisés esqueceu a língua dos egípcios. Ele não sabia mais falar a língua do povo egípcio, e por isso ele precisou de alguém que o traduzisse. Ele disse: Senhor, eu não sei mais falar, eu não sou capaz de falar. Não tem problema, eu dou um jeito, é você que eu quero. A outra questão é que o desafio era grande. O povo estava sofrendo, precisava de um instrumento de Deus, que era Moisés. E por fim, Moisés precisou se preparar para o agir de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você que veio para cá, para esse congresso, é óbvio que existirão passeios maravilhosos. É óbvio que nós vamos desenvolver amizades espirituais aqui maravilhosas. É óbvio que vamos fazer aqui exercícios e palestras e oficinas, que vamos aprender coisas maravilhosas. Mas se nós voltarmos para casa sem termos aprendido nada, sem termos sofrido o impacto do Senhor na nossa vida, nós vamos ter perdido uma semana. Porque o Senhor trouxe você aqui para mexer com o seu coração, para mexer com a sua alma, para dizer assim: o sol está brilhando. E mesmo que você não veja o sol brilhando, mesmo que o sol não brilhe, é por isso que eu não me importo se o sol não brilhar, porque eu sei quem é o meu Senhor, que o meu Redentor vive. O Senhor está cuidando de você. Você vive a gerontolescência. Você vive um momento talvez inesperado da sua vida, um momento que você não imaginava que viveria, ou que veria o tempo como você está vendo agora. Mas certamente o Senhor tem preparado você para esse tempo. É o seu tempo de ser bênção, como Moisés aos 80 anos foi bênção de Deus e libertou o povo. Um exemplo dele: apesar das limitações, Deus o chama de volta. Você reconhece que tem limitações físicas? Levante sua mão assim: eu tenho limitações físicas, limitações de saúde, limitações emocionais, problemas com relacionamento na família. Eu tenho questões que, pastor, tem coisas que se eu for sentar, a minha vida dá um livro. Alguém já falou isso alguma vez? A minha vida dá um livro se eu for contar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a sua vida é um livro,
Lembra do que a Bíblia diz? Nós somos as cartas escritas. As pessoas estão lendo a gente. As pessoas olham para você e elas não prestam muita atenção no que você fala, mas ela olha para a sua vida e sabe quem é você. Então que nessa semana a gente aproveite aqui ao máximo. Seja de muito bom humor, brinque com as pessoas, sorria, abrace, não é? Vamos conquistar os outros hóspedes, o pessoal do hotel, quem tiver por aí, vamos conquistá-los com a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero pedir a você que feche seus olhos nesse momento, que você ore ao Senhor. Eu gostaria que você nesse momento orasse a Deus e dizendo assim: Senhor, apesar das limitações, como Moisés, eu me coloco à disposição do Senhor. Eu me coloco à disposição do Senhor. Diga isso em nome de Jesus. Diga isso em nome de Jesus. Você pode não estar vendo o sol brilhando. Você pode não sentir o calor do sol no seu rosto, mas o sol está lá. Voe mais alto. A Bíblia nos diz em Isaías que o Senhor renova as nossas forças e voamos como as águias. A águia voa alto e vê o sol e sente o sol e o seu poder. Você nessa noite pode sentir a presença de Deus na sua vida. Saiba disso. Deus tem preservado a sua vida com um propósito, com uma missão. Se você sabe qual é a missão, cumpra a sua missão em nome de Jesus. Se você não sabe qual é a sua missão, é hora de pedir: Senhor, mostra. Por que o Senhor está me mantendo até agora aqui? O Senhor tem um plano na minha vida. E não importa se eu tenho 15, 20, 60, 80, 90 anos de idade, eu sou um instrumento do Senhor. Eu quero ser como Moisés, que aos 80 anos teve a coragem de voltar e enfrentar toda uma barreira, enfrentar o faraó e liderar um povo para o deserto, para cumprir e obedecer à vontade do Senhor. Desenvolva os seus capitais de saúde, relacionamentos. Desenvolva os dons que o Senhor deu para você. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, clamamos ao Senhor, para que o Senhor fale profundamente aos corações aqui presentes, Pai. O Senhor conhece cada um que está aqui. O Senhor conhece, ó Deus, e sabe a intenção do coração de cada um que está aqui. Eu te louvo e te agradeço pelas famílias de cada pessoa que está aqui, pelas lutas que são enfrentadas na família, com a saúde, nas finanças, na igreja. Que o Senhor esteja à frente, Pai. Nós queremos ser como Moisés. Sabemos das nossas limitações, mas obedecemos e atendemos ao teu chamado, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor Gilton, toda a sua equipe, Pai. E que nestes dias aqui tenhamos momentos transformadores e saiamos daqui cheios da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém, Senhor.